Fala, super-heróis! Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos falar de todos os Supermans, isso mesmo, todos os atores que interpretaram o Superman no cinema. Mas fique até o final porque a gente vai falar algumas menções honrosas aí sobre os das séries, animações, jogos, então fica até o final. E a gente já fez um vídeo sobre os atores que interpretaram o Batman. E claro, nada mais justo do que, né, os atores que interpretaram o Homem de Aço. Então vamos logo falar de tudo isso. Mas como vocês já sabem, para não esquecer, deixa aquele super like, né? Exerce o seu poder aí, que é o seu super poder mais valioso e mais forte, que é deixar o like. Deixa o like que ajuda demais a gente. E caso você não goste do vídeo, lá no final você tira o like. Mais fácil, beleza? Que às vezes você esquece, passa para outro vídeo aqui do canal e acaba esquecendo. Então já faz isso aí pra gente, beleza? Então vamos lá, falando então do primeiro a interpretar o super-herói no cinema. E inclusive em uma época um pouco diferente, né, dessas grandes produções. Pois estamos falando de 1948, quando Kirk Allen interpretou o super-herói, né, pela primeira vez nas telonas. Essa foi a primeira adaptação do super-herói de fato. E naquela época era um pouco diferente, né? Ele interpretou Superman de 1948 com pequenos episódios, né, que passavam antes dos filmes de longa-metragem. Porque naquela época, né, o cinema servia como uma outra fonte, não só, por exemplo, de entretenimento. Era a principal, mas eles também passavam, por exemplo, noticiário, passavam esses seriados. Então, para você assistir um episódio de uma série, você teria que ir ao cinema. Então, era ali que surgiu o primeiro Superman das telonas, onde ele atuou em Superman de 1948, como eu já mencionei, e também em Atom Man vs Superman de 1950, que eram exibidos então, né, nesse formato de seriado semanal que tinha cerca de 15 minutos de duração, juntando todos os 15 episódios que foram lançados, né, do primeiro Superman de 1948, o material total tem cerca de 4 horas e 20. Atom Man vs Superman de 50 também seguiu esse mesmo formato, com 15 episódios, cerca de 15 a 20 minutos cada um, totalizando ali também suas 4 horas e meia, mais ou menos. E como eu disse, era nesse formato episódico que, né, era bem popular na época, com uma chamada no começo e também, né, um plot twist para fazer a virada no final de gancho, né, para você assistir na próxima semana um episódio novo, onde o Superman talvez estava perto de morrer, ou a luz estava caindo de algum lugar em perigo, ou coisas desse tipo, para você ficar ansioso para a próxima semana e ir no cinema novamente, tanto para ver o Superman ou também, né, para ver o noticiário. Lembrando que era uma época diferente e os super-heróis eram de fato vistos mais pro lado infantil da parada, mas ainda assim tinham muitos adultos que gostavam desse super-herói. O filme também tinha algumas peculiaridades. O ator Kirk Allen também deu vários trejeitos ao herói para as telonas, com uma atuação energética mais alegre, né, assim, para contagiar mesmo a galera, e tinha um tom mais cômico. Fora que na época também não tinham aí efeitos visuais ou coisas do tipo, então efeitos do próprio Superman voando ou em perseguição eram feitos com a rotoscopia, se eu não me engano, acho que esse é o nome, né? Que era a técnica de animação de fato. Então o Superman era animado nessas partes, parecia um desenho mesmo do Looney Tunes interagindo ali com algumas cenas em live action, nessa parte de voo ou perseguição. Aí você então ia no cinema, assistia um episódio ali de 15 minutos mais ou menos do Superman, tinha ali as notícias do dia ou da semana, né, dependendo de quando você ia no cinema, e depois passava então o filme principal, sei lá, um filme de longa-metragem mesmo, de 2 horas, como O Segredo de Serra Madre ou algo do tipo, né, do gênero aí, na época. Mas esse tipo de seriado acabou, né, sendo ofuscado pela popularização da televisão, que começou a vir mais forte, né, nos anos seguintes ali dos anos 50. Então o próprio Superman de Kirk Allen acabou sendo ofuscado pela série As Aventuras de Superman, onde o super-herói foi interpretado por George Reeves de 1952 a 1958. Já fica até uma outra curiosidade aqui, que a gente vai falar um pouco mais sobre as séries, né, lá no final do vídeo, beleza? E aí, para o formato de cinema, né, demorou um pouco,
porque só em 1978 chegava Superman 1, inclusive com o ator que para muitos também é o melhor ator Superman versus Clark Kent ali basicamente do cinema, que é Christopher Reeves, que interpretou o papel de Superman em Superman 1 de 1978, Superman 2 de 1980, Superman 3 de 1983 e Superman 4 de 87. E assim, os dois primeiros são até bacanas. O terceiro e o quarto é bem difícil de assistir. Eu ainda vejo que o primeiro é o melhor de todos, na verdade. Porque depois só foi ladeira abaixo, o orçamento foi diminuindo cada vez mais e aí você já viu, né, para onde vai. São coisas estranhas. Reeves também deu alguns tons um pouco diferentes, né, para o personagem. Ele respeitou a obra original vinda das HQs com uma interpretação do personagem um pouco mais sorridente, né, um pouco mais alegre, e não esses tons mais sombrios, né, como a gente foi ver logo depois. Mas enfim, Christopher Reeves deu esse tom, né, um pouco diferente, indo também para interpretação, como Clark Kent sendo estabanado, ou mais franzino, mais tímido, e quando se transformava no Superman, quando ele tirava o óculos basicamente, e vestia o manto de Krypton, ele tinha uma presença, uma aura um pouco diferente, algo mais imponente, né, como um super-homem mesmo. Então, essa atuação de Reeves ficou muito famosa no cinema e é vista como um marco da atuação entre Clark Kent e Superman para conseguir meio que enganar as pessoas, né, fazer com que o seu disfarce seja, né, coerente com a questão de só pôr um óculos, entende? Então é algo que serviu para as futuras gerações ou para os próximos, né, que fossem interpretar o personagem, pudessem se basear. Então foi aqui que, por exemplo, Christopher Reeves talvez tenha se tornado, né, o melhor em fazer Clark Kent ao mesmo tempo que foi o melhor como Superman, porque ele diferenciava muito entre as duas personalidades. O primeiro filme foi um dos mais caros em sua época, custando aí cerca de 55 milhões de dólares, por conta dos efeitos especiais e todas as locações que eles tinham que fazer. O filme foi um sucesso de bilheteria e crítica, e então arrecadou essas sequências. O quarto filme acabou sendo aí o último prego do caixão, né, da franquia, inclusive que deixou uma mancha, né, com o personagem por muito tempo, cerca de 19 anos, se eu não me engano, né, 20 anos ali, com um retorno só lá nos anos 2000. Então, nos anos 90 não tivemos um filme propriamente dito do personagem, o que foi aí um baque para a cultura pop, que apostou em outros personagens e não o Superman, que a gente vinha desse fracasso retumbante que foi o 4. Inclusive, em 1995, o ator Christopher Reeves acabou sofrendo um acidente a cavalo que o deixou tetraplégico, se eu não me engano. Inclusive, tivemos um documentário recente, né, que foi aí um dos melhores documentários do ano, acho que em 2024, contando essa história, né, de Superman, basicamente, do Christopher Reeves, que para muitos é o melhor ator que interpretou o personagem. E é um documentário bem interessante para saber um pouco mais sobre a trajetória de Christopher Reeves, mas também do próprio personagem Superman, porque as duas histórias estão meio que atreladas, né? Então ele realmente deu vida e deu voz ao Superman por muito tempo, elevando o personagem Superman não só como um personagem super-herói de quadrinho, mas sim um símbolo de esperança. Tanto é que ele acabou sendo atrelado à sua própria vida, né? Influenciando a cultura pop no geral, com cenas insanas e icônicas, né? Então muitas coisas do que viria depois, né, para esse super-herói foram inspiradas por esse Superman, né, de 1971 e o seu, né, intérprete aqui, Christopher Reeve, que pode ser aí para muitos a versão definitiva do Homem do Amanhã. Né, o Superman. Então viria um hiato bem grande, né, cerca de 19 anos, que chegaria ao fim. Muitos projetos foram cancelados no meio do caminho, e a gente vai falar um pouco mais deles mais para frente, mas chegava então em 2006 um novo filme do Superman.
interpretado por Brandon Routh, Superman Returns, ou O Retorno, como ficou conhecido aqui no Brasil, marcando de novo, né, o cinema com o retorno realmente do Superman, inclusive no título, mas também na história. Pois esse aqui seria uma continuação espiritual do Superman de Christopher Reeves. Inclusive, ele se encaixa em uma ordem cronológica, né, após o segundo filme de 1980, né, Superman 2, o que acaba ignorando, de certa forma, o terceiro e o quarto filme, que são os piores na opinião de muitos, né? Assim, o quarto é muito ruim, mas o 3 é ok, sabe? Então ele se encaixa ali no meio. Superman 1, Superman 2, depois Superman Returns, Superman 3 e 4. Se você quiser assistir dessa forma, fica aí uma, né, não sei se é uma recomendação, mas é mais ou menos isso aí. E esse personagem, né, do Brandon Routh, acaba sendo então como uma, basicamente, homenagem a Christopher Reeves, que inclusive Brandon Routh foi escolhido pela sua aparência, né? Porque ele parecia bastante o Christopher Reeves quando interpretou o personagem lá nos anos 70 e 80. Inclusive o próprio manto, né? O próprio uniforme do Superman é inspirado, né, no original, mas também tem alguns detalhes, como o cinto do Superman é o mesmo utilizado no Superman de Christopher Reeves. Superman: O Retorno então se passa cerca de 5 anos após o segundo filme, e traz aí várias referências, várias, né, modificações também ao Superman original, mas mantém, né, algo semelhante, essa parada um pouco mais cômica, junto com algum tom ali um pouco mais sóbrio. E é aquele filme onde o Lex Luthor quer fazer uma ilha de Kryptonita, mais ou menos nessa pegada aí. O filme também tem várias cenas icônicas, né, de ação, inclusive a cena do avião, que é uma das cenas mais icônicas e assim, mais insanas do cinema de super-herói. Foi uma mistura de efeitos práticos com efeitos digitais. O filme teve aí um orçamento de 270 milhões, o que foi muito gigante para a época, né? 270 milhões. Era o orçamento do Vingadores, né? O terceiro filme do Vingadores, A Guerra Infinita. Então, vocês veem que foi insano. Só que, infelizmente, né, em questão de bilheteria, acabou fracassando, arrecadando 391 milhões. O filme acabou, né, fracassando dessa forma, porque isso inclui vários outros custos, né, como distribuição, marketing, então talvez não tenha nem se pagado. Por isso, acabou morrendo na praia, o que a gente vai entender um pouco mais pra frente quando a gente falar de alguns projetos cancelados. Porque era esse projeto aqui que daria início, né, ao que seria o DCEU de Zack Snyder. Basicamente, esse seria o primeiro filme. Como fracassou, eles resolveram rebootar de novo, né, essa questão de criar um universo compartilhado de filmes, chamando então o Zack Snyder para fazer, né, o próximo que eu vou falar mais para frente. Então aguenta mais um pouquinho aí. Porque é o seguinte, depois desse filme, né, onde o Superman vai em uma jornada para Krypton para talvez se descobrir ou saber um pouco mais sobre a sua origem, né? Descobrindo que Krypton está devastado, né? Que explodiu basicamente. Ele acaba encontrando algumas respostas, mas talvez não as que ele queria, o que deixa essa questão, né, um pouco mais, sei lá, fiel e realista ao próprio personagem, com esse toque ao personagem do Christopher Reeves, né, fazendo um legado realmente. Mas Brandon Routh também volta como um Superman mais envelhecido da Terra 96, a série, né, do canal DCW, que seria do Arrowverse em 2019, que seria basicamente um personagem um pouco mais velho que tem essa estrutura mais Christopher Reeves, só que de uma realidade alternativa. Talvez realidade essa, né, do próprio Christopher Reeves, ou, né, do próprio Superman Returns, vai saber, né? É dessa realidade alternativa que você pode, né, chamar do que você quiser. Porque o ator interpretou o Superman novamente depois de muito tempo, né? Cerca de 13 anos, né, depois dele ter revivido nos cinemas. Mas ainda assim ele ficou meio que nessa vibe aí dos super-heróis, porque ele também interpreta o Ray Palmer, o Átomo, na série do Arrowverse As Lendas do Amanhã, ou The Legend of Tomorrow, né? Que tem essa parada aí da DC, né? Então o personagem vive basicamente
em nossos corações aí, né? O Superman Returns para muitos foi aí um marco, né, retornando de fato como Superman, e que hoje em dia é visto como um cult meio que perdido ali entre as linhas temporais e perdido entre as atuações de Christopher Reeves e o que viria depois, né, com um tom mais sombrio. Que aqui ele é mais clássico do que esse tom sombrio que viria, né, com Man of Steel, por exemplo, que a gente já vai falar sobre isso. Chegando então em Henry Cavill, que viveu o personagem Superman em Homem de Aço, ou Man of Steel, de Zack Snyder em 2013, dando início assim, né, a uma nova era, uma nova DCEU, que basicamente seria esse universo compartilhado dos heróis, ou no caso o universo estendido dos heróis da DC, que sairia um ano após a Marvel já estar voando, né? Só fica aqui uma mençãozinha, pois eles começaram em 2008, né, com Homem de Ferro, e em 2012 eles já tinham lançado Os Vingadores. E nessa altura aqui eles já estavam, sei lá, no Homem de Ferro 3, então, sei lá, eles já estavam um pouco atrasados nessa questão, porque o Superman Returns já havia dado errado, né? E aí eles tiveram que recomeçar tudo, projetar toda essa questão, que começava com esse filme aqui, Homem de Aço, de 2013, que trazia uma perspectiva um pouco diferente para o personagem, diferente dos anteriores, do clássico de Reeves e também do próprio Returns, com uma pegada um pouco mais realista, né, e mais sombria, trazendo o Henry Cavill realmente para ser um personagem mais sisudo, mais sério e não tão, sei lá, alegre, né, nessa outra perspectiva. Algo um pouco mais realista com os dramas do próprio personagem. O filme foi aí um divisor entre os fãs que se agradaram com esse tom um pouco mais sério e mais sombrio que o universo estava se moldando, até mesmo porque algumas histórias da DC são dessa forma, e outros fãs criticando esse mesmo fator, pois mesmo nessa pegada mais sombria que é a DC, com esses deuses, né, basicamente super poderosos, o próprio Superman era um ponto fora da curva, um personagem um pouco diferente dos outros, como um Batman, sei lá, que, né, viria mais sombrio. E nessa altura também a cultura pop já era algo um pouco diferente. A gente já tinha Batman Begins, já tinha, como eu disse, o Homem de Ferro, tinha outros filmes de heróis como X-Men, que eram um pouco mais voltados para esse tom mais realístico, né? Com uniformes mais sérios e não tão coloridos, e com um drama um pouco mais acentuado, né, na história desses super-heróis. Então, o Henry Cavill acabou interpretando o personagem nesse DCEU. Viria aí posteriormente, né, a Liga da Justiça Man of Steel 2, Homem de Aço 2, que era um rumor de gravações e tal, estava em negociações, mas devido ao rumo que acabou levando, né, isso não aconteceu. Seria uma terceira, ou no caso uma segunda fase desse plano da DC que nunca aconteceu. O ator interpretou então o Superman em Man of Steel, né, o Homem de Aço, em 2013, Batman vs Superman, isso mesmo, de 2016, Liga da Justiça de 2017, Liga da Justiça, o corte do Snyder, né, Snyder Cut, de 2021, e fez uma participação na cena pós-créditos de Adão Negro, onde ele enfrentaria, né, o The Rock como Adão Negro em um segundo filme do personagem Adão Negro, que talvez viria após um segundo filme de Man of Steel, que teria outros personagens envolvidos, sei lá, uma Mulher Maravilha 3, um Aquaman 3 e outros personagens que poderiam vir, como um Lanterna Verde da vida, um Caçador de Marte, que eram os rumores na época. Outra curiosidade é que Henry Cavill já estava na mira, né, da Warner, basicamente, só que com outro diretor, J.J. Abrams, que teve um projeto cancelado onde Henry Cavill seria o Superman, no filme Superman Flyby de 2000. Isso mesmo, então já houve outros rumores aí de alguns projetos que viriam acontecer. Então Henry Cavill já estava meio que na boca da galera aí para fazer o herói. A gente vai falar mais sobre isso na parte dos projetos cancelados de Superman. Então Henry Cavill foi um Superman de uma nova geração, pois ficou muito com um gosto diferente do que estava vindo o personagem, de um tom um pouco mais leve.
Aqui indo para um lado mais sombrio, talvez um pouco mais realista, aqui não vemos a preocupação dele, né, pelo menos em sua maior parte de tela, com outras pessoas ou outros seres vivos ali. Ele simplesmente precisava fazer o que estava em seu caminho, o que trazia o personagem com mais poderes, sendo bem mais poderoso fisicamente, né, em combate, do que os anteriores, que estavam preocupados com outras coisas. Aqui talvez um Superman um pouco mais experiente, mas mesmo assim não tão experiente assim, enfrentando aí, né, algumas das histórias que a gente mais conhece, como o próprio Zod nesse filme do Superman solo, enfrentando o Superman mais tarde, né, no Batman vs Superman, enfrentando o Lobo da Steppe, né, em Liga da Justiça, e o que ficou aí meio que dúbio, né, sobre o futuro, onde ele talvez enfrentaria um Lex Luthor um pouco, né, mais assiduamente, talvez enfrentando aí Darkseid, né, mais para frente também, que já havia aparecido, só que efetivamente não tinham se enfrentado realmente. Então o final abrupto acabou deixando esse gostinho de quero mais de Henry Cavill, o que foi bem polêmico na época, ao mesmo tempo que a gente meio já estava cansado dessas questões aí da DC não conseguindo acertar. Os primeiros filmes, né, da DC foram bem legais, como O Homem de Aço, Mulher Maravilha, o próprio Aquaman, mas depois disso foi indo assim, dando aquela caída. O que resultou então nessa nossa última curiosidade, onde Henry Cavill acabou perdendo o papel. Ele acabou também perdendo o papel de Geralt de Rivia na Netflix, e em suas redes sociais ele disse que focaria mais, né, na sua atuação como Superman. Mas foi um baque ao saber que havia mudado tudo e ele estava na rua, basicamente, né, sem personagem nenhum tão grande quanto o Superman, que o universo estava reiniciando novamente, agora em outras mãos. Que então vamos para o nosso último Superman oficial, né, dessa lista de atores que interpretaram Superman, com David Corenswet do filme Superman Legacy, que lançou recentemente, a gente já fez a análise aqui. O universo reinicia de fato, né, o universo da DC, agora intitulado DCU, não DCEU, como era antigamente, nas mãos de James Gunn e Peter Safran, que vai realmente pôr aí a DC em uma outra perspectiva, voltando, né, às raízes das HQs. Inclusive um dos pontos altos do filme, né, novo do Superman, onde David acaba interpretando esse, né, personagem de uma forma um pouco diferente, mesmo mantendo algumas características, né, de Kirk Allen e também o próprio Christopher Reeves em dimensões do Clark Kent ser mais desastrado, mais bobão, e quando vai para o lado mais Superman, ele muda o tom de voz, ele fica um pouco mais imponente, mas tem aí uma perspectiva entre os relacionamentos pessoais e também a própria, né, personalidade do herói, que é um pouco mais brincalhona, um pouco mais leve, e o filme também tem um tom mais colorido. O personagem tem um crescimento contínuo dentro do filme e que pode significar muitas coisas. A gente não sabe ao certo porque começou agora, basicamente, esse novo universo, que, diga-se de passagem, já está sendo compartilhado com outras, né, produções do James Gunn, inclusive que já saíram, como O Esquadrão Suicida, O Pacificador e também Criaturas e Comando, que estava, né, nas mãos de James Gunn. Outras produções que estão por vir aí, né, que já foram confirmadas, que vão ter personagens, né, dentro de outras obras, a segunda temporada de O Pacificador, que inclusive já está chegando, o Waller, que vai ser uma série baseada na Amanda Waller, Supergirl, A Mulher do Amanhã, e também Batman, que é baseado na história The Brave and the Bold, que vai ser a história de Batman e Robin. E a gente sabe, né, que James Gunn gosta e faz isso muito bem, de trabalhar personagens distintos dentro de um único filme. Ele aqui pressupôs que o público já conhece, né, a história de origem do Superman, que realmente a gente já viu isso, né, muitas vezes, 4 vezes anteriores, isso só no cinema, trazendo uma coisa um pouco diferente para o herói. Nada mais justo, né, do que algo digno de Superman.
Basicamente, essa é uma produção bem diferente das anteriores. O ator também traz um tom um pouco mais cômico e um personagem mais carismático. Eu me agradei bastante, né, com o que eu vi, mostrando também outros poderes do Superman que, sei lá, há muito tempo a gente não via ele utilizando tão bem certas coisas. Ele realmente consegue entregar, né, diferentes tons dentro de um mesmo filme, o que é bem legal, visto a versatilidade do próprio ator, que no meu caso lembra bastante o próprio Christopher Reeves. Então pode ser aqui o nascimento de uma nova era mesmo, né? De um personagem muito querido pelos fãs nos próximos anos. E outro ator meio que não oficial, mas ao mesmo tempo oficial, que interpretou, ou no caso ia interpretar, é porque as duas coisas acontecem, tá? O próprio Superman é Nicolas Cage. O ator chegou a participar de algumas gravações e testes, né, para o personagem lá no final dos anos 90, com o diretor Tim Burton, que já vinha de projetos de super-herói, como o filme Batman e Batman Returns. Só que Batman Returns não tinha arrecadado tanta grana, então eles acabaram cancelando o projeto do Superman, que estava nos momentos iniciais ainda, antes de eles gastarem aí um rio de dinheiro, porque o orçamento era grande. Mas oficializaram, né, essa lenda da internet sobre o Nicolas Cage, né, tipo, muito aleatório, interpretando um Superman com cabelos compridos, basicamente, com essa visão, né, meio Tim Burton da coisa, que queria desconstruir o personagem, fazer uma releitura, né, do Superman. Ele acabou sendo oficializado, né, em uma versão alternativa que apareceu em The Flash de 2023, quando o Barry estava meio que causando aí, né, o ponto de fusão, né, o Flashpoint, né, dentro da DC nos cinemas, o que mostrou então Nicolas Cage enfrentando uma aranha gigante, fazendo essa referência à cultura pop do cinema, de um projeto que não foi para frente lá de 1998, que se chamaria Superman Lives, trazendo aí um Superman baseado na história após, né, a morte do Superman, que é um quadrinho icônico aí da DC. Outro personagem que quase foi um dos atores que interpretaram o Superman nos cinemas é o ator Tyler Hoechlin. Eu não sei como é que se pronuncia, mas enfim. Era para ser, né, uma participação especial também no filme The Flash, em uma cena pós-créditos, né? Só que isso eram rumores, porque viram umas gravações no set de filmagens, mas não sabiam ao certo se isso iria para o material final, né, exibido nos cinemas. O que acabou não acontecendo, pois as participações, né, ficaram mais para George Clooney e o próprio Jason Momoa, né, nas cenas pós-créditos, unificando outros universos dentro desse Flashpoint. O que não unificou, por exemplo, as séries. Pelo menos não no filme The Flash de 2023, porque o ator Ezra Miller apareceu na série, né, do Flash do canal DCW, né, no Arrowverse. Então ele meio que estava conectado, mas não estava ao mesmo tempo. A participação de Tyler seria um ponto crucial para isso acontecer, unificando tudo. Só que pelo caminho que estava indo, né, a DC, eles acharam melhor cortar essa participação, e isso ficou só nos rumores. Então eu mencionei aqui mais de uma curiosidade, basicamente. Então vamos falar de alguns projetos cancelados de Superman, como eu já mencionei alguns aqui para vocês, né? O primeiro deles é o Superman de 98, intitulado de Superman Lives, que era o projeto de Nicolas Cage, Tim Burton e roteiro de Kevin Smith, que seria um projeto baseado na HQ de 92, A Morte do Superman, onde eles contariam a história posterior a isso, com um Superman um pouco diferente. Uma história meio que reinventada, com um Superman mais sombrio e também mais bizarro. E assim, bizarro, muito bizarro. Diz que o Superman não iria voar, não teria capa, e o seu uniforme seria mais uma espécie de armadura do que uma roupa. E ele teria um companheiro aí que era um cavalo biônico. Sei lá, ia ser bizarro mesmo esse projeto do Tim Burton, né? Mas acabou que nunca aconteceu, até mesmo por conta do que vinha, né, de Batman e Robin. Depois iríamos ter, nos anos 2000,
Superman Flyby, com um roteiro de J.J. Abrams, que iria para uma outra perspectiva, com o personagem sendo um refugiado kryptoniano, com o diretor Brett Ratner, eu acho que é assim que se pronuncia. O projeto, então, teria cotado em algum momento Henry Cavill, como eu mencionei, mas optaram por dar sequência com Josh Hartnett, que na verdade não deu continuidade, né? Porque o filme foi cancelado. E depois teríamos o Superman vs Batman em 2004, que teria aí uma outra pegada, com Wolfgang Petersen no comando do projeto, onde ele escolheu aí Christian Bale e Jude Law. Quem seria quem? Eu não sei. Mas parece que Jude Law seria Lex Luthor e Christian Bale seria o Superman. Olha que realidade paralela seria essa que a gente ia viver, né? Porque o projeto acabou morrendo e o que nasceu foi Batman Begins, que trouxe Christian Bale no papel de Batman. Olha que doideira. E nessa mesma pegada, né, vamos falar dos atores que não aceitaram o papel de Superman, que também ocasionou em algumas peripécias aí desses atores. O primeiro deles foi o Will Smith, que recusou o papel para fazer o grandioso, né, Depois da Terra, com seu filho Jaden Smith, que fracassou retumbantemente. Temos também o Tom Cruise, que sim faria o Superman, mas ele recusou para fazer o reboot de A Múmia, que vocês estão ligados, né? Iria para esse lado aí de conectar, né, os outros monstros aí, mas morreu na praia. E o próprio Keanu Reeves, que talvez faria um Superman tão bizarro quanto o Nicolas Cage faria, mas foi cancelado porque o ator acabou indo fazer Constantine, grandioso Constantine, que hoje em dia é tido para muitos como um cult. Eu gostei na primeira vez que eu assisti, é uma vibe de um filme um pouco diferente, mas na época acabou flopando bem grande. Então aqui agora a gente vai falar sobre outros personagens numa espécie de highlight reel. O editor vai colocar as imagens aí para você, enquanto eu menciono para vocês os atores que interpretaram os Supermans nas séries, nas animações e nos jogos, beleza? Então, vamos lá. Começando com os live actions de séries, como eu mencionei lá no começo do vídeo, né? De 1952 a 1958, a série, então, Aventuras do Superman, foi vivida por George Reeves no papel de Superman. Foi uma série de muito sucesso. Tivemos em 1993 a 1997 Jim Ken, que interpretou o papel na série Lois e Clark, As Novas Aventuras do Superman. Depois tivemos Tom Welling, que para muitos um dos melhores, também interpretando Clark Kent, que, né, vocês estão ligados, que é uma história bem longa de origem do Superman, que foi ao ar de 2001 a 2011, que foi o ator mais longevo a interpretar o personagem, que foram aí 10 temporadas e 217 episódios ao longo desses 10 anos. E que, com uma curiosidade, nunca vestiu o traje completo do Superman. Depois tivemos o Tyler Hoechlin, que eu já mencionei aqui anteriormente, que fez a série Superman e Lois de 2016 a 2024, completando aí com todos esses crossovers do DCW, incluindo a Crise nas Infinitas Terras de 2019, que era um Superman um pouco mais velho e mais experiente, que era um pai de família também. E depois vamos para as séries de animação, que foram muitas, né? E personagens que viveram aí o Superman, fazendo a voz do Superman por muito tempo. Começando lá nos anos 40, com Bud Collyer, de 1941 a 1966, que fez The Fleischer Superman Cartoon. Também, né, foi um marco aí, diferenciando as vozes de Clark Kent e Superman. Depois tivemos Tim Daly, de 1996 até 2019, por mais de 20 anos, em várias animações, como a série Superman, a série animada, de 96 a 2000, e depois em Liga da Justiça, que vocês estão ligados aí, que é uma série icônica da DC. E ao mesmo tempo, praticamente, tivemos George Newber, que fez o personagem desde 2001 até os dias de hoje, em Liga da Justiça Sem Limites, Superman, Ataque do Brainiac e algumas outras participações em outras séries animadas da DC. E também tivemos O'Connell, que começou a fazer o personagem em 2013,
nos filmes animados da DC, como Liga da Justiça, O Reino do Superman, e que tem conexões diretas com a nova série animada da DC, Minhas Aventuras com o Superman de 2023. E também temos para os jogos, beleza? Que tivemos alguns icônicos também. Tivemos então Tim Daly, que fez aí o Superman 64, o flop gigantesco, o pior jogo de super-herói de todos os tempos, e fez também Injustice de 2013. Também tivemos George Newbern, que fez participações também para Injustice, mas no caso eu acho que é o Injustice 2, e também Lego Batman, e que acabou assumindo, né, o papel dele em Liga da Justiça Sem Limites e virou o Superman definitivo para os games. Depois também tivemos Nolan North, que fez Superman Shadows of Apocalypse de 2002 e Crise Infinita, que é um jogo que muitos nem sabem do que se trata basicamente. E bom, então esses foram todos os atores que interpretaram o Superman, tanto nos principais ali em filmes, mas também essas outras curiosidades aí para vocês. Talvez o vídeo tenha ficado um pouco longo, assim como foi o do próprio Batman, né? Porque a gente tem que comentar algumas coisas interessantes aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês deixem um super like aí, né? Fazendo aí bom uso do seu superpoder. E claro, continue aqui com a gente. Vou deixar aqui para vocês a nossa playlist aqui de resenhas, onde tem a resenha do Superman, né, de 2025, e também vou deixar o vídeo do Batman, onde a gente fez aí todos os atores que interpretaram o Batman. Então já fica aí essa recomendação para você continuar aqui com a gente. Tranquilo? Então agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!